Mato Grosso tem 12% da área de milho colhida. A semana termina com queda para o preço da soja e queda para o preço do café e alta para o preço da soja e do milho. E você vai ver também como funcionam as fazendas digitais aqui no Brasil. O Mercado do Campo desta sexta-feira, 16 de junho, já está no ar. Uma boa tarde para você. O Mercado do Campo começa ao vivo, direto dos estúdios da B3, aqui em São Paulo. Começamos com informações do mercado financeiro, um dia de baixa negociação por conta do feriado aqui no Brasil. O feriado foi ontem, mas muita gente acabou emendando hoje e aí foi um dia mais esvaziado. Tanto que o dólar registrou queda em outros países, mas aqui no Brasil a sexta-feira foi de alta. De acordo com os economistas, o que aconteceu ao longo do dia foi uma correção técnica, porque ontem não teve negociação diante do feriado. E aí o dólar acabou tendo essa alta. Também há muita cautela no mercado por questões políticas, o que acaba sustentando a moeda americana, que termina esta semana com ganhos. O dólar fica negociado a R$ 3,28 mais 90 e a alta é de 0,21%. Só lembrando que na última quarta-feira o dólar teve queda. Ao longo desta semana chegou a registrar valor acima de R$ 3,30. Então, mesmo com essa alta de hoje, no balanço da semana o dólar está com valor mais baixo, não chegando perto dos R$ 3,30. Já o índice Bovespa foi muito influenciado hoje pela questão política. O empresário Joesley Batista deu um depoimento hoje à Polícia Federal. Os investidores aqui no Brasil estão cautelosos do que ele pode ter dito à Polícia Federal em relação ao presidente Michel Temer. Os detalhes desse depoimento ainda não foram divulgados, mas isso já influenciou o índice bovino. Além desta questão, espera-se que nos próximos dias saia o acordo de delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci. E isso pode afetar as instituições financeiras, principalmente os bancos aqui no Brasil, que já estão pensando em fazer acordos de leniência com a Operação Lava Jato. Por conta de tudo isso, muita cautela no mercado financeiro, no mercado de ações e queda para o índice Bovespa hoje. O Ibovespa à vista ficou a 61.626 pontos, uma queda de 0,47%. As ações da JBS estão entre as principais quedas. Essa baixa só não foi maior porque o petróleo operou em alta hoje, o que acabou beneficiando as ações da Petrobras. Bom, até agora o Ministério da Agricultura não se manifestou sobre um relatório da União Europeia que mostra uma avaliação do bloco europeu duvidando da credibilidade dos sistemas de controle sanitários aqui do Brasil. A União Europeia reclama de não receber muitas informações do país. Veja mais detalhes de Brasília com a repórter Camila Xavier. A União Europeia, um dos maiores mercados para a carne brasileira, apontou que pode banir as importações do país. Em carta enviada ao ministro da Agricultura, Blairo Maggi, a Comissão Europeia, braço executivo do bloco, afirmou que o Brasil não tem feito nada para retomar a confiança depois da Operação Carne Fraca, deflagrada pela Polícia Federal em março. Membros da Diretoria-Geral de Saúde da Comissão Europeia realizaram no mês de maio auditoria em frigoríficos brasileiros e identificaram deficiências críticas na maior parte dos setores inspecionados. A operação da PF revelou que empresas do setor de carnes pagaram propina a fiscais do Ministério da Agricultura, em troca da liberação de produtos fora das especificações sanitárias. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, está em viagem na China e até agora não se posicionou sobre o assunto. De Brasília, Camila Xavier para o SBA.
Bom, o Fundo de Financiamento Brasil-China, que começa a operar neste ano, será um modelo para cooperações entre a China e outros países da América Latina. Foi o que disse hoje em Brasília o embaixador chinês que fica aqui no Brasil. O fundo é de 20 bilhões de dólares. O acordo foi feito no ano passado e passou a valer no dia 30 de maio deste ano. Bom, a primeira lista desses projetos deve ser aprovada em agosto desse Fundo de Investimento Brasil-China. Entre as prioridades, os projetos que podem entrar nessa lista estão a Ferrovia Norte-Sul, cuja concessão irá a leilão em fevereiro do ano que vem, e a obra está estimada em 3 bilhões de reais. A Ferrogrão também pode ser um dos projetos selecionados agora em agosto para receber esse dinheiro de financiamento. Dos 20 bilhões de dólares, 15 bilhões virão da China e outros 5 milhões do Brasil. E hoje o ministro do Planejamento afirmou lá em Brasília que deste valor de 5 bilhões de dólares podem sair recursos de bancos privados aqui do Brasil. A estimativa do valor bruto da produção agropecuária, o VBP, de 2017 é de 546 bilhões e 300 milhões de reais. É o maior valor bruto da produção agropecuária em 27 anos. E esse valor é 5,3% superior ao de 2016. O resultado reflete a elevada safra produzida aqui no Brasil na atual temporada. O valor bruto de produção foi divulgado pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. Além da safra, o aumento de 21% na produtividade das lavouras é um outro fator determinante pelo aumento desse VBP aqui no Brasil. As lavouras devem ter um aumento de 11,3% no valor. Já a pecuária deve registrar uma queda de 6% neste ano, se comparado com o ano passado. No próximo bloco, você acompanha os preços do café e uma avaliação do mercado de terras aqui do Brasil. Nós voltamos já. O Mercado do Campo está de volta, direto dos estúdios da B3 aqui em São Paulo. E agora com informações do mercado de café. Os preços do café robusta negociados na Bolsa de Londres e do café arábica negociados na Bolsa de Nova York tiveram direções opostas nesta sexta-feira. Lá em Londres, o que acabou predominando foi a alta no petróleo, que beneficiou também os contratos negociados para o café. Você confere agora como ficaram os fechamentos. O contrato de julho, a 2.109 dólares por tonelada, tem alta de 0,90%. Para setembro, 2.125 dólares a tonelada e a alta é de 0,95%. Já o contrato de novembro, a 2.097 dólares a tonelada, sobe 0,81%. E o contrato de janeiro de 2018, a 2.062 dólares por tonelada, registra uma alta de 0,88%. Já os preços do café arábica na Bolsa de Nova York, influenciados pelo clima favorável aqui no Brasil, que beneficia a colheita, e também porque não aconteceram geadas nos últimos dias nas áreas produtoras brasileiras, o valor teve uma queda. O contrato de julho, a $1,23 por libra-peso, cai 1,78%. Já o contrato de agosto, a $1,25 por libra-peso, registra uma queda de 1,63%. É a mesma baixa registrada para o contrato de setembro. Para dezembro, $1,29 por libra-peso, queda de 1,59%. Aqui no Brasil, ontem não teve negociação com os contratos de café. Hoje, a negociação aqui na Bolsa segue essa tendência de Nova York, com baixa justamente pelas boas condições climáticas nas áreas produtoras. O contrato de setembro fecha o dia abaixo do patamar de 150 dólares por saca de 60 quilos. O valor ficou em 149 dólares e 85 centes a saca de 60 quilos, uma queda de 1,15%. Os outros contratos, apesar de não terem tido negociação ao longo do dia, registram queda também e uma baixa superior a 1,5% hoje. Em uma iniciativa inédita, startups e empreendedores de todo o país poderão participar do edital
Camp de Ecoinovação Agritec, sustentabilidade para a cadeia de grãos. Essa é uma iniciativa do Sebrae, da Embrapa e da ONU Meio Ambiente. O lançamento do edital acontece neste momento lá em Brasília. Pesquisadores da Embrapa estão presentes no evento para apoiar participantes com informações técnicas sobre os principais problemas da cadeia produtiva e quais são as oportunidades de inovação neste campo. O edital vai selecionar 20 propostas, sendo 10 para empreendedores e 10 voltadas para startups. Os projetos selecionados disputarão um desafio realizado durante o Camp de Ecoinovação Agrotec em Londrina, no norte do Paraná. Bom, o mercado de terras aqui no Brasil está parado nos últimos anos. Nós recebemos nos nossos estúdios a Jaqueline Bierhauer, que é consultora de terra e faz uma análise sobre esse mercado. Veja. Jaqueline, obrigado por ter vindo mais uma vez. Há muito tempo você não está conosco no canal do Boi, mas agora volta. Depois de 13 anos atuando em levantamento, pesquisa e negociação de terras no Brasil, não só para a área agrícola, mas também para a mineração, eu pergunto, como está o mercado hoje, depois de tantos anos? O mercado atualmente ele está muito favorecido para a ponta compradora, né? Se passou, né, por alguns momentos de alta, ao longo desse período, né, que você citou, de alta, de favorecimento de muito bons negócios para os vendedores, para os detentores de terras, mas atualmente ele está um pouco parado, o mercado um pouco menos líquido diante, né, da situação política e econômica do Brasil e do mundo. Volume de negócios muito menores. Menor, né? Os negócios eles têm acontecido muito mais por ocasião, né, para aqueles que detêm, né, recursos financeiros para fazer negócios de ocasião, né? Ou então, eventualmente, para algum tipo de projeto estruturado onde, em função de cronogramas e finalidades, o investimento requer que as áreas sejam adquiridas. Negociadas. Exatamente. Né? Agora, nós tivemos grandes empresas no Brasil, empresas que investiram em compra e venda de terras, né? Grandes grupos econômicos, alguns até muito conhecidos. Isso tem ocorrido e tende a continuar ocorrendo no Brasil, grandes grupos comprando, negociando terras, plantando, valorizando terras, isso é uma tendência? Tendência sim, só que ainda existe a questão da resolução, né, da legislação para aquisição de terras por estrangeiros que precisa ser... Isso limita muito. Exatamente, isso precisa de fato avançar para que esse grupo de investidores retorne para o país. Né? Caso contrário, teremos dificuldade para ter investimento estrangeiro em terra. Sim. Você fica Há muito interesse no exterior? Né? Há muito interesse no exterior de investidores para comprarem terras aqui? Sim, com certeza. Muito. Uhum. Depois de muitos anos, você lançou uma empresa, a Land Planning, já tem um nome em inglês, né? Planejando terras, ou uma tradução mais simples. Ela é voltada para atender o que o estrangeiro quer no Brasil? Sim. Esse é um dos focos da empresa, né? Apesar, né, de toda essa protelação, né, na alteração da legislação, nós sabemos que ela vai acontecer. Né? Pode ser ainda que exista algum tipo de mudança, de alteração, né, nos termos, né, no texto da legislação nova, mas é um fato e é importante que eles voltem, é necessário que eles voltem. Né? Então, para atender justamente esse público que tem uma certa dificuldade em compreender como funciona esse mercado no Brasil, com todo esse nosso arcabouço de leis, de tributação, com todas as exigências, principalmente as exigências legais, que hoje no Brasil estão realmente muito pesadas, são muito sérias e são necessárias também, não adianta a gente querer dizer que não são, porque são, né? O Brasil tem evoluído muito nesse sentido, tem mostrado que é possível se fazer negócio, é possível se desenvolver, conciliando preservação, interesses nacionais, segurança nacional e a participação de estrangeiros. Exatamente. Agora, a empresa que você acaba de organizar, ela vai trabalhar intermediação de compra e venda, visando sempre segurança jurídica no negócio. Segurança jurídica é uma preocupação grande de quem negocia terra no Brasil? Eu diria que é uma das mais importantes, né?
quando você trabalha com um investidor, ele está sempre focando o longo prazo. Não são negócios para você entrar e sair, entrar hoje e sair amanhã. São projetos, são investimentos de longa duração, né? Para isso existe um tempo para que aquele investimento se remunere, para que haja o retorno esperado por conta do tempo. Porém, a insegurança jurídica é um entrave muito grande para quem, não só para quem é de fora do Brasil, isso tem que ser uma preocupação de qualquer pessoa, de qualquer entidade que atue em um negócio imobiliário, qualquer que seja a sua natureza. Né? Ou seja, é uma preocupação. Muito forte. Mas muito forte. também... E deve ser. Porque ainda hoje, apesar de estar acontecendo uma evolução bastante interessante no sentido de sistematizar as informações cartorárias, de se informatizar todos os bancos de dados sobre já áreas referenciados, da questão ambiental, da questão territorial, ainda assim existe muita dúvida e muita incongruência, muita incoerência em relação a cadeia dominial dos imóveis e da verdadeira situação dos imóveis. Né? Ou seja, há um histórico, às vezes, por trás que não aparecem nos registros. Sim. Agora, a empresa também que você está montando, a Land Planning, pretende trabalhar com regularização de imóveis, regularização fundiária, né? E regularização ambiental. Isso. Também é um foco da empresa tratar de quem está com algum problema de regularização? Ah, com certeza. Porque justamente por essa evolução que está acontecendo no Brasil, no sentido de se fiscalizar e de se cobrar muito mais, né, dos detentores de imóveis uma situação regular, existe também as implicações, os ônus de você não estar com essa situação regular. Né? O produtor hoje que não está com a situação ambiental regular está fadado a negativas de financiamento, né? A aplicação de multas. Então, isso é muito sério. É fundamental, né? Trabalhar com isso. É fundamental. Ou seja, regularizar o que a princípio... Para trabalhar bem. Uhum. Bom, outro aspecto é que você vai continuar a trabalhar com avaliação de imóveis, né? Sim. Vai acompanhar a evolução dos preços, que é uma especialidade que você já tem há mais de 10 anos, né? Sim. Uhum. É difícil fazer levantamento médio de preço de imóveis no Brasil? É difícil, é bem difícil, assim, porque não existe, né, uma fonte única e padronizada de consulta. Você faz isso através dessas redes de relacionamento aliadas a uma metodologia de pesquisa, isso é evidente, né? Mas é um desafio, é uma coisa difícil e uma varia muito de uma útil. região para outra, não? Muito. E às vezes numa mesma região nós temos solos diferentes. Também, né? Existem algumas variáveis, alguns fatores que são absolutamente explicativos, vamos dizer assim, para o comportamento do preço de terras, né? Basicamente, né, os fatores são topografia, fertilidade do solo, localização, presença de vias de acesso. No caso de imóveis rurais, a disponibilidade de água, seja através de nascentes, rios, pela precipitação. Esses são fatores muito importantes para avaliar. Para que você explique o preço de terra numa região, né? E a liquidez, né? Ou seja, a quantidade de interessados, lógico que faz muitas vezes com que esses fatores se extrapolem, mas assim, se percam um pouco de uma determinada lógica, porque oferta e demanda são coisas muito soberanas, vamos dizer assim, né? Negociar terras não é fácil. Não é, mas é uma das coisas mais interessantes que eu já fiz até hoje, né? É um segmento muito bacana, muito bom de atuar, e a gente, como nós batizamos a empresa, né, de Land Planning Soluções Imobiliárias e Fundiárias, o que a gente percebe, né, o que a gente vê hoje é que, na verdade, as pessoas, elas não necessariamente precisam somente do negócio. Elas precisam de saídas, elas precisam de soluções completas. E a quantidade de órgãos, né, que um produtor, um investidor, uma empresa do segmento rural, e de qualquer outro, né, mas aqui a gente está focando mais no segmento rural, a quantidade de órgãos que ela tem que tramitar e onde ela tem que circular para conseguir tornar o imóvel regular, para estar com as condições do imóvel perfeitamente em dias, é muito grande, né? E isso, por exemplo, na cabeça de um estrangeiro que não conhece a realidade do Brasil, se torna
muito custoso, muito difícil. Né? E o intuito é justamente esse, é atender esse público, fornecer um imóvel solucionado, vamos dizer assim, porque a própria capacidade daquele imóvel atrair compradores aumenta muito. Né? Melhora muito com e valoriza, certeza, inclusive. com certeza. Documentação correta e em dia valoriza o imóvel. Exatamente, isso mesmo. Bom, você acaba de ouvir a engenheira agrônoma Jaqueline Bierhaus, especialista em mercado de terras, que agora está com uma empresa Land Planning, voltada aí a propriedades rurais, regularização, negociação e com foco no estrangeiro, né? Se a legislação mudar, o mercado vai se abrir. É isso? É isso mesmo. Assim esperamos. Agradeço a presença da Jaqueline aqui conosco. Vamos encerrando esta entrevista. Voltamos ao programa. Nesta semana, as vendas de cebola tiveram um ritmo mais lento lá no Vale do São Francisco, entre a Bahia e o Pernambuco. O motivo é a maior quantidade de cebolas caixa 2, que são de um menor tamanho. Elas foram cotadas a R$ 11,00 a saca de 20 quilos. O tempo mais quente nessa região, durante o desenvolvimento dos bulbos, impede que a cebola tenha um tamanho maior, consiga atingir um tamanho maior. Por conta disso, houve a necessidade de negociações mais intensas em Irecê, na Bahia, para a compra de cebolas tipo 3 e 4, que são as cebolas de tamanhos maiores. O preço médio na semana lá em Irecê ficou em R$ 11,00 a saca de 20 quilos da caixa 3 beneficiada, um valor praticamente estável em relação à semana anterior. Além dessas dificuldades enfrentadas por conta do clima, a grande oferta nacional de cebola também dificulta a negociação lá no Vale do São Francisco. Bom, no próximo bloco você vai ver a alta para os preços da soja e do milho lá na Bolsa de Chicago. Nós voltamos já. O Mercado do Campo está de volta, direto dos estúdios da B3 aqui em São Paulo. A colheita do milho no estado de Mato Grosso atinge 12,12% da total da área plantada. Isso é o que informou o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, no relatório desta sexta-feira. O número representa um avanço de 6,69% em relação à semana passada. O tempo mais seco ao longo dessa semana é que deu esse ritmo mais acelerado para a colheita no estado de Mato Grosso. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a colheita agora está 1,79% adiantada. As regiões com os trabalhos mais avançados são o Médio Norte e o Oeste. Só para se ter uma ideia, na região de Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, os trabalhos já atingem 18,18% da área plantada. O IMEA estima que a área plantada total no estado de Mato Grosso seja de 4.738.000 hectares. A colheita do milho segunda safra avança também no centro-sul do Brasil, ultrapassando os 10%. Essa colheita avança aos poucos ao longo dos outros estados, mas em Mato Grosso, que foi o primeiro a iniciar os trabalhos no campo, esse trabalho está bem mais adiantado. Bom, agora como ficaram os preços da soja e do milho lá na Bolsa de Chicago? A semana termina com alta para esses valores diante de vários fatores positivos. O principal deles foi o dólar, que apesar da alta aqui no Brasil, registrou queda no exterior. E quando o dólar cai, o preço da soja e do milho lá nos Estados Unidos acaba ganhando competitividade e por isso essa alta nos preços. A alta do petróleo também beneficiou esses dois mercados, porque nos Estados Unidos se produz etanol a partir do milho e o biodiesel a partir da soja, os dois combustíveis que concorrem com a gasolina e o diesel. Por conta desses fatores principais, os dois mercados tiveram alta hoje. Você acompanha agora o fechamento do mercado da soja. Para julho, $9,39 por bushel, alta de 0,45%. Já o contrato de agosto, a $9,43 por bushel, registra uma alta de 0,47%.
Para setembro, 9 dólares e 45 centes por bushel, alta de 0,53%. E o contrato de novembro, a 9 dólares e 50 centes por bushel, a alta é de 0,63%. O que registrou uma alta mais expressiva hoje na Bolsa de Chicago foi o preço do óleo de soja, esse sim mais beneficiado pela alta no petróleo. Os contratos tiveram ganhos de mais de 1% hoje lá na Bolsa norte-americana. Outro motivo que acabou influenciando positivamente o mercado da soja foi o esmagamento nos Estados Unidos. Foram divulgados hoje os dados de maio. Segundo os norte-americanos, no mês de maio o esmagamento subiu 7,3% se comparado com abril deste ano. Bom, os preços do milho também tiveram ganhos, também beneficiados pelo petróleo e pelo dólar mais baixo no mercado internacional. O contrato de julho chegou a 3 dólares e 84 centes por bushel, com uma alta de 1,18%. Para setembro, 3 dólares e 92 centes por bushel, a alta é de 1,16%. O contrato de dezembro ultrapassa a marca de 4 dólares por bushel, chega a 4 dólares e 2 centes por bushel e sobe 1,06%. E o contrato de março de 2018, negociado a 4 dólares e 11 centes por bushel, registra uma alta de 1,10%. Os contratos de milho encerrando a semana bem próximos da cotação mais alta do dia. Um bom desempenho então para o milho, que lá nos Estados Unidos teve uma área plantada menor na atual temporada do que na temporada passada. Agora você confere também como ficaram os preços aqui no Brasil. Um dia de valores praticamente estáveis com uma tendência de alta. O mercado brasileiro hoje está mais esvaziado por conta do feriado de ontem. Ontem não houve negociação na Bolsa e hoje o número de contratos negociados foi menor do que normalmente. Bom, o contrato de setembro, negociado a R$ 27,04 a saca de 60 quilos, registra uma leve alta de 0,07%. É a mesma tendência de alta para o contrato de novembro, a R$ 27,52 a saca, e para janeiro de 2018, a R$ 28,62 a saca de 60 quilos. Só lembrando que os preços negociados aqui na Bolsa têm como referência a Praça de Campinas, no interior de São Paulo, por isso os valores ainda registram alguma alta nos últimos dias. Já nas principais regiões produtoras aqui do Brasil, como é o caso de Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, norte do Paraná, oeste também paranaense, Rio Grande do Sul, nessas áreas aí o preço tem registrado queda, principalmente com o avanço da colheita nesses últimos dias. Bom, você já ouviu falar em fazendas digitais? Essa já é uma realidade aqui do Brasil. O serviço já é oferecido no país e promete menores custos de produção e também um maior valor agregado, uma produção maior. Veja mais detalhes na entrevista. Erlon, obrigado por ter vindo e eu gostaria de começar por abordar uma questão, e aliás, uma expressão que está ficando popular agora, que fica popular, é popular em revistas, jornais, sites de internet, na televisão, que é a internet das coisas. O que é internet das coisas? A internet das coisas é a capacidade que nós desenvolvemos de coletar dados de diversos devices, aparelhos, que podem ser sensores no campo, sensores na máquina, sensores nos silos, trazer esses dados para um banco de dados e processar esses dados através de um algoritmo, que a gente chama, para extrair dele informações. Basicamente, a internet das coisas, não só aplicada ao campo, mas à indústria, ao comércio, aos bancos. Quando você escutar esse termo, imagine que existe um dado saindo de uma fechadura, de uma porta, de uma horta, vindo até um computador. Esse dado ele é agrupado, processado através de um algoritmo inteligente, isso é matemática, tá? E dele se extrai uma informação relevante. Que essa informação relevante pode ser usada ou pelo industrial, ou pelo dirigente de banco, dirigente de uma casa comercial, ou um prefeito dentro de uma cidade. E também, lógico, né? E não ficaria de fora também o homem do agronegócio. Exatamente. Agora, a Agrosdata, a empresa que você dirige, ela é especializada em digitalização em fazendas. Isso.
A digitalização, a informática, a tecnologia já está na fazenda, já está no campo? Eu tenho 21 anos de telecomunicação no Brasil, sou um pioneiro de internet. Em muitas cidades do Brasil existiu internet porque eu fui lá e montei a infraestrutura. Quando na internet das coisas eu escolhi atuar dentro do agronegócio, até porque eu sou um pequeno produtor de café lá no norte do Paraná, foi porque a agricultura, na verdade, ela tem uma deficiência de conexão, seja de celular, telefone, há muitos anos que não foi resolvida, né? Então, se você vai lá para o norte, para o centro-oeste do Brasil, você vai encontrar essa dificuldade. E eu falei, poxa, esse é o meu expertise, isso é o que eu fiz a vida inteira. E um dos pilares da internet das coisas, que são essas redes de longo alcance e de baixo consumo de energia, ou seja, a gente consegue, imagina que você tem um Wi-Fi industrial, esse Wi-Fi que você tem na sua casa, mas que a gente consegue fazer ele atingir 30, 40 quilômetros. Então eu consigo colocar 30, 40 quilômetros num sensor de temperatura, de umidade, radiação solar. E interpreta o que está ocorrendo na propriedade. Essa tecnologia, que é uma evolução da tecnologia, veio e coube muito bem para o agronegócio brasileiro. Então nós resolvemos o problema da conexão no campo, ou seja, muitas tecnologias que vêm de fora, elas chegam aqui até o Brasil e a pessoa pergunta, cadê a conexão? E aí o cara fala, poxa, eu não consigo usar esse recurso. Isso acontece muito com as grandes multinacionais. Então nós decidimos, primeiro, resolver o problema da infraestrutura, ou seja, ir lá, a instalação dos sensores, a conexão dentro da área de produção da fazenda, e trazemos esses dados para os servidores que estão aqui dentro, que estão aqui em São Paulo. Eu sempre gosto de falar isso, porque para mim, na AgrosData e no mercado, a gente interpreta que os dados do produtor, eles valem ouro. Então, esses dados eles têm que ser não só utilizados para o dia a dia, para a torre de controle da fazenda digital, que a gente chama, ou seja, para a lida dele do dia a dia mesmo, mas esses dados têm que ser armazenados. Esses dados a gente trata, inclusive, como dados de segurança nacional. Ou seja, os dados de produção de um país como o Brasil, que é extremamente importante no cenário agrícola mundial, obviamente que todos os outros países querem saber o que está acontecendo aqui antecipadamente. Até porque um aprendizado ocorre nesse processo. Você comentava isso agora há pouco. Exatamente, ou seja, nós dividimos as operações dentro da fazenda em duas partes muito distintas. Uma é a instalação dessa infraestrutura, que é colocar os sensores no campo, estações meteorológicas, dentro dos maquinários, do trator, da colheitadeira, dentro dos silos, para coletar a umidade, e fornecer uma torre de controle digital do que está acontecendo naquele momento para o produtor, mas o mais importante é que a gente agrupa todos esses dados, agrega dentro de um servidor, não só os dados que a gente coletou, e aí a gente chama de uma agricultura digital holística, que é entregar a informação para o produtor na hora que ele coloca a semente no solo, até a hora que ele vai vender essa produção, porque nós também estamos monitorando o bushel em Chicago. Então, o segundo pilar da internet das coisas, que é a evolução do machine learning, que é a máquina aprender, tá? Vamos falar no português. Então, cada vez que a máquina olha um dado e ela interpreta e executa uma ação, ela aprendeu com a ação dela. Então, a próxima vez a gente vai chegando não próximo da perfeição, que não existe, mas cada vez você vai chegando mais próximo do seu alvo. É a inteligência artificial. Exatamente. É o maquinário trabalhando a favor do empresário, do homem do agronegócio, do homem que está no campo. E nós resolvemos na AgrosData, ou seja, depois da instalação dessa infraestrutura para coletar e guardar o dado para o produtor, porque os dados valem ouro, mais uma vez, produtores, nos Estados Unidos isso já aconteceu uns 5 anos atrás, ou seja, o Departamento de Agricultura americana editou uma norma, inclusive, o que os provedores, os agri-tech providers poderiam, ou os provedores de agricultura poderiam guardar e o que eles deveriam considerar como de propriedade do produtor, porque os dados valem ouro. Tá? Isso e eles pertencem ao produtor. E eles têm que pertencer ao produtor. Você usa uma expressão na AgrosData de que as fazendas digitais custam muito menos e valem muito mais. Por quê? Esse é o segundo ponto que a gente resolveu atacar, ou seja, quando nós fomos a conversar com os produtores e entender qual era a necessidade primária deles, né, a gente entendeu que a questão da produtividade, apesar de ser muito bom e nos colocar em patamares elevados no agronegócio mundial, para o produtor em si, ela é às vezes uma faca de 2 gumes, porque às vezes você tem uma produtividade alta e uma lucratividade baixa. Nós resolvemos na AgrosData atacar o principal problema do produtor hoje, que é a redução de custo. Ou seja, nós estamos trabalhando desde a hora da semente, até a parte do agroquímico, principalmente, que concentra aí mais da metade do custo, né, de produção por hectare.
efetivamente minimizar o custo. Ou seja, todo o nosso algoritmo, toda a nossa inteligência, toda a inteligência aplicada a esse dado que é coletado está sendo desenvolvida em função da redução do custo do produtor. A melhor hora de aplicação de uma semente em relação às condições do solo. Então você já tem resultados positivos? Nós já temos resultados positivos. Hoje eu estou há 1 ano e meio estudando profundamente a parte econômica do agronegócio. E o que me surpreendeu é que o agronegócio é muito organizado em relação às planilhas de custo de produção, você tem centavos, eu acho isso uma coisa fascinante e foi muito bom para a gente poder fazer o cálculo do retorno do investimento para o produtor. Hoje, nos nossos cálculos, para cada R$1 que o produtor investe na agricultura digital, ele retorna 4. Porque nós estamos atuando em relação à redução de custo de produção para esse produtor, para que efetivamente, eu entendo assim, nós não poderíamos escalar toda uma tecnologia à disposição de agricultura digital para trazer custo ou trazer mais trabalho, ou seja, ela não compensaria. Então, esse em relação a trazer mais trabalho é um ponto importante também, porque a gente entende como é difícil a mão de obra no campo, ou seja, você ter as pessoas trabalhando. Então, todo esse sistema de infraestrutura que a AgrosData instala, ela funciona 99,9% do tempo sozinha. Ou seja, se já tem que trocar um sensor, se tem que trocar um de máquina, nossas equipes vão lá e executam. Ou seja, eu não trago nenhum trabalho adicional para o produtor e agrego para ele a redução de custo. Bom, casos de sucesso da AgrosData você conhecerá ao longo deste ano. Erlon voltará aqui com exemplos práticos de resultado desse trabalho de redução de custo. Já que não é possível controlar os preços de mercado, né? Conforme o desejo do produtor, né? O mercado é soberano, nos custos dentro da fazenda é possível sim controlar e reduzir, e o uso de tecnologia é fundamental para isso. Passamos o recado, Erlon? Muito bem passado. Bom, agradeço mais uma vez Erlon aqui conosco. Vamos encerrando esta entrevista. Voltamos ao programa. Bom, e o Mercado do Campo desta sexta-feira fica por aqui. Agora você acompanha o Pecuária BR com Renata Ferreira e Jorge Zaidan. Nós voltamos na segunda-feira às 5h35 da tarde. Um bom fim de semana a todos.